Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt. E hoje, mais de 2 anos depois, o Wrestling Nacional voltou à ação e nós estamos de volta também com as análises ao show. Sábado, ao final da tarde de ontem, o Wrestling Português voltou à ação em ringue e no dia seguinte estamos aqui para fazer a análise ao show. São os vídeos, eu diria, mais porreiros de se fazerem, porque analisas um evento onde estiveste, ainda por cima no dia anterior, portanto quase não passou tempo nenhum. E que melhor elogio para este show do que dizer, e eu vou arriscar neste palpite, se vocês perguntarem a 100% das pessoas que estiveram naquele show a opinião sobre o evento, eu garanto que, ou quase que garanto, que 100%, eu arrisco dizer 100% das pessoas vão dizer que acharam o evento ótimo, porque foi isso exatamente que ele foi. Foi um evento ótimo, entertaining, com bom wrestling. Eu diria que teve tudo o que um bom show de wrestling deve ter. Eu tive o cuidado no final do evento perguntar ainda a muitas pessoas a opinião, exatamente para perceber se elas tinham gostado ou não, e as respostas todas que eu vi foram adorei, e realmente com muita justificação, com muito fundamento, porque foi um ótimo show. Segundo ponto de destaque, Academia Recreativa da Ajuda sold out. Não foi a maior assistência de sempre que vi na Academia Recreativa, já vi uma ou duas vezes se calhar com mais público, mas sold out, todos os bilhetes vendidos, enchente na Ajuda e, melhor ainda, o melhor público, a melhor crowd que alguma vez vi na Ajuda. A melhor crowd até hoje a que tinha assistido foi no show do Zack Sabre Jr., mas esse foi no Mercado da Ajuda. Aqui na Academia Recreativa, o Incidente Internacional 3 marcará a partir de agora a melhor crowd de sempre. Não tenho a mínima dúvida do que estou a dizer, porque esteve on fire. A crowd do CTW ontem foi brutal e ajudou também muito a fazer viver o que foi este show. Depois, grandíssimo destaque, possivelmente este deveria ser até o primeiro, The Student Abreu entrou como um desconhecido, saiu como uma estrela. O CTW, num único evento, conseguiu construir alguém do 0 ao 100. Mérito total para Abreu. Nós já vamos falar um bocadinho mais dele, mas também para quem estruturou o evento desta maneira e permitiu, através do combate do Abreu e depois do segmento final, que Abreu saísse realmente como uma estrela. Eu não tenho dúvidas que no próximo show do CTW Abreu vai ser recebido com uma ovação do outro mundo e, portanto, rapidamente o CTW conseguiu construir aqui uma estrela. Mérito total para quem o pensou, para quem o fez, porque não é fácil fazê-lo e o CTW conseguiu num único evento conseguiu fazer num único evento o que muitos não conseguem fazer, às vezes em 10 eventos. Portanto, o CTW conseguiu fazer num. Mérito total. E foi, sem dúvida, um dos destaques também deste show, tal como o formato do show, o formato de 4 combates, que é um formato que eu adoro e que o CTW já várias vezes experimentou, resulta sempre em ótimos shows e, mais uma vez, isso voltou a acontecer. É um formato em que tu consegues dar tempo aos lutadores, consegues dar espaço para os lutadores se expressarem na plenitude, para contar uma história com princípio, com meio, com fim, com clímax, e portanto, mais uma vez, este formato foi o ideal para este CTW Incidente Internacional. Vamos então começar com a análise aos combates. O primeiro combate da tarde, Rizo, o espanhol Rizo, frente a Lobo Ibérico. Um combate onde tiveste de forma clara a dicotomia Babyface-Heel, e esta dicotomia iria ser muito importante durante a tarde. Foi uma dicotomia muito importante, haver um Babyface, haver um Heel bem marcados, porque aquele público precisava disso. E existiu aqui um combate, por exemplo, que não teve tanto essa demarcação, e claramente esse combate sofreu logo disso, de não termos ali um Babyface e um Heel, mas nós já lá vamos. Neste combate, claramente marcados Babyface e Heel, Rizo, o Babyface, Lobo Ibérico, o Heel, pleno, e este foi um opener
como qualquer opener, um bom opener deve ser. Foi intenso, foi interativo com o público, portanto os lutadores estiveram em constante contacto com o público, respondiam ao público, mas ao mesmo tempo um combate ótimo de acompanhar, com bom wrestling, mas que ao mesmo tempo não roubou o show. E é isto que um opener deve ser. O combate começou, diria, de uma forma mais técnica, headlocks, wristlocks, counters, reversals, portanto, mais ou menos o habitual de um início de combate de wrestling. Eu diria que o Lobo acabou ali por dominar um bocadito mais, não totalmente, mas talvez tenha dominado ali um pouco, até que depois acabou por tentar ali pelo menos 2 ou 3 pins, em que mandou o Rizzo ao chão com um cutter excelente, depois com um senton. Estas foram ali duas partes em que o Rizzo sofreu um bocadinho mais às mãos do Lobo. O Rizzo tentou depois contrariar, mas Lobo Ibérico, como o grande vilão que é, acabaria por empurrar o árbitro e dar um golpe baixo nos huevos de Rizzo, que realmente acabou depois por não se ficar e responder a Lobo Ibérico com um sick kick que lhe iria dando a vitória neste combate. O Rizzo acabou por tentar chamar a atenção do árbitro para esse facto, mas, como dizia há pouco, o Lobo Ibérico acabaria por empurrar o Matador e depois acabaria por empurrar o Matador e fazer esse move ao Rizzo. O Rizzo depois respondeu com o sick kick, mas acabou por ser colocado naquilo que parecia primeiramente ser um camel clutch, mas que o Lobo acabou por transformar, eu diria, num sleeper, e portanto o Matador, e já agora para quem possa não estar tão familiarizado com estes vídeos, o Matador é o árbitro do CTW, portanto o árbitro levantou o braço ao Rizzo, mas quando percebeu que o Rizzo não conseguia manter o braço em cima na terceira vez, portanto o combate foi dado como terminado. Ótimo combate, sólido combate, entertaining também, e portanto tudo o que se pode pedir a um opener. Começava muito bem este CTW Incidente Internacional 3. A seguir, o segundo combate, eu diria que foi a surpresa do show e, na minha ótica, o combate da noite, da Student Abreu frente a Hendrix, e todos os elogios para a Abreu. Do primeiro segundo em que a Abreu saiu da cortina até ao último segundo em que a fechou, tudo foi profissionalismo por parte da Abreu. Tu percebeste, segundo a segundo, que quem ali estava em cima do ringue estava a fazer um trabalho a sério e que pensou e repensou e voltou a pensar e voltou a repensar na sua estreia. A sua estreia estava planeada na cabeça dele ao segundo, que ninguém tenha dúvida disto que eu estou a dizer. A Abreu planeou esta sua estreia com o maior profissionalismo do mundo e isso refletiu-se em ringue. Não diria que foi um combate perfeito, não há combates perfeitos, mas Abreu esteve quase perfeito e conseguiu realmente, na sua estreia em Portugal, ele já se tinha estreado em Inglaterra, mas estava-se a estrear pela primeira vez no seu país e consegue ter uma estreia que eu não posso deixar de apelidar de incrível. Abreu não deixou nada ao acaso e é isso que faz um grande profissional, é isso que faz um grande lutador de wrestling. Dizer ainda, eu já conheço o Abreu, já conhecia o Abreu antes desta estreia e tinha algum receio, porque o Abreu tem uma constituição magra e eu tinha algum receio que ele não me conseguisse passar o facto de ser um lutador de wrestling. Enganei-me, felizmente. Abreu deve ter feito algum trabalho de ginásio durante esta pandemia e a verdade é que quando entrou estava ali um lutador de wrestling, sem dúvida, e portanto kudos para o Abreu, que até nesta parte física teve aqui uma melhoria e que realmente faz compor com um pacote completo a sua personagem. Naturalmente que não poderia ter tido melhor adversário do que
Hendrix, que eu diria que proporcionou todos os momentos necessários para o Abreu brilhar, e portanto eu diria que este foi, sem qualquer tipo de dúvida, o combate do show. E portanto, quando logo no primeiro headlock o Hendrix consegue quase atirar o Abreu a voar até o outro canto do ringue, nós pensamos o Abreu vai realmente sofrer nesta noite, mas a verdade é que Abreu tentou quase sempre levar o Hendrix para o chão. Tu notavas que o Abreu se sentia mais confortável no trabalho de chão, através de headlocks, e tu percebias que realmente essa era a sua via. No entanto, o Hendrix naturalmente ia respondendo com as suas shenanigans habituais. Eu ontem estava a ver o combate e estava a pensar para mim a sorte que nós temos de ter Hendrix no wrestling português. Pá, o Hendrix é fenomenal, tem shenanigans incríveis, é um lutador incrível e portanto é uma sorte nós termos Andy Hendrix Hendrix no wrestling português. O Hendrix no início que tentou passar a ideia de que lidava facilmente com tudo o que o Abreu tinha para ele, mas a verdade é que com o decorrer do combate o Hendrix já só conseguia cortar as ações do Abreu através das cordas, o que naturalmente ia irritando cada vez mais o público. O Hendrix também sempre com imensas interações com o público, a gozar, por exemplo, com a contagem do matador, com o 1, 2, 3, a responder diretamente 2 ou 3 vezes a uma rapariga do público. Portanto, o Hendrix sabe trabalhar a crowd como ninguém e isso adicionou muito a este ótimo combate que acabou por ser um back and forth. Diria eu, o Abreu que antes disso, antes do combate entrar na sua fase mais rápida, eu diria que o Abreu tentou ali trabalhar muito o braço esquerdo do Hendrix, wrist locks, torções, aquele braço do Hendrix pode-se dizer que sofreu bastante às mãos do Abreu, mas a pressão que o Abreu depois ia colocando no Hendrix acabou por obrigá-lo a sair do ringue. Andy Hendrix saiu do ringue e foi sentar-se junto a um membro do público. Primeiramente foi lá descansar junto a um membro do público. De seguida dirigiu-se a Vítor Amaro. A Vítor Amaro, que estava com o título da APW, estava sentado atrás de mim, e Hendrix dirigiu-se a ele, olhou para o título, como quem diz, e pegou aí mesmo no título, como quem diz, eu quero esse belt. Esta foi uma interação que muitas pessoas no final do show estavam a falar e, portanto, espero que o CTW não deixe cair esta interação. Teria tudo para ser ótimo. Colocarmos aqui Vítor Amaro no meio desta feud entre Red Eagle e Hendrix, acho que daria aqui um toque, e ainda por cima é uma feud que já vai muito longa e, portanto, precisa aqui, se calhar, de toques mais fora da caixa. Vítor Amaro ser aqui introduzido seria, na minha humilde opinião, uma excelente opção. Por esta altura, já o Hendrix tinha tido, como eu tinha dito, uma série de interações com o público, portanto, quase sempre a fazer com que a crowd ficasse ainda mais zangada com ele, ao mesmo tempo que a crowd acaba por não se conseguir zangar com o Hendrix. Portanto, mostra-se zangada, mas no fundo o que a crowd está é divertida com o Hendrix. Na verdade é mesmo isso. E o Hendrix, que eu diria na segunda parte do combate, acabou por ser mais dominador. Aí sim, eu diria que ele foi dominador. Chegou a pôr o pé em cima do Abreu, portanto a fazer um pin em pé, só com o pé em cima da barriga do Abreu, por exemplo, a colocá-lo junto às cordas com o pescoço esticado, portanto, a fazer basicamente a ser mauzinho para o Abreu, a esmagá-lo contra o canto, portanto, heel tactics a Hendrix normais, mas foi quando falhou um knee jumping, que Abreu então teve o seu comeback. Aplicaria primeiramente o Figure 4 com o Hendrix a salvar-se nas cordas e de seguida o Sharpshooter com de novo Hendrix a salvar-se das cordas, porque Hendrix por esta altura já só se conseguia salvar daquilo que Abreu tinha para ele nas cordas, e ainda por cima com estes moves muito mais de finisher. A única solução que Hendrix encontrava eram mesmo as cordas.
O Abreu, que ainda tentou um suicide dive, mas que o Hendricks acabaria ali por não permitir. E no final, infelizmente, Hendricks venceria mesmo, atacando ainda por cima. Depois, Abreu, Red Eagle veio fazer o save. E a verdade é que Abreu haveria mais tarde de retribuir esta ajuda de Red Eagle, mas nós já lá vamos. Hendricks versus Abreu, grandíssimo combate, grandíssima estreia de The Student Abreu. Pá, grande pacing, grandes moves, shenanigans a torto e a direito. Foi um grande combate, teve todos os ingredientes que um grande combate deve ter, uma grande história e portanto não poderia ser melhor. Parabéns a Abreu, parabéns a Hendricks, estiveram, eu diria, quase perfeitos neste combate. Chegava o intervalo e ao intervalo nós teríamos 3 acontecimentos, diria eu, importantes. Primeiramente, uma homenagem ao campeão Vítor Amaro, uma homenagem Vítor Amaro não combinada com Vítor Amaro, e eu sei que não foi combinada, portanto, o que aconteceu ali não foi combinado, foi do nada, diria eu, entre aspas, portanto, terá ali havido uma pequena combinação entre as pessoas do CTW, portanto, Vítor Amaro não sabia, foi uma surpresa feita à Vítor Amaro e, portanto, uma surpresa muito justa. Parabéns ao CTW por ter feito esta ótima surpresa ao Vítor. O Vítor que se mostrou naturalmente totalmente surpreendido por ter ali esta homenagem, foi dar umas palavras e voltou a ouvir-se na Academia Recreativa da Ajuda. Na outra vez foi no Mercado da Ajuda. A Academia Recreativa já teve o Vítor no Morte Súbita, depois disso, no Morte Súbita 2. Aí tivemos o Vítor Amaro, mas ontem, acho que tivemos ainda um Vítor Amaro maior, estava mais gente, o público estava on fire e, portanto, Vítor Amaro acabou, eu diria, quase emocionado com esta homenagem. E muito bem, Vítor Amaro, que recorde-se que foi o melhor lutador nacional do ano transato e, portanto, algo muito justo, é campeão nacional da APW e, portanto, um lutador que merece de todo esta reverência que o CTW teve para com ele e parabéns mais uma vez ao CTW por isso. Depois, David Curl anunciou também que o CTW vai andar on the road. Isto é uma grande notícia, com uma carrinha que o CTW adquiriu e, portanto, que vai permitir que os shows passem por outras localidades, por outras cidades do país. Isto é uma grandíssima notícia e se gostam de wrestling português, façam-se à vida, tentem ver na vossa cidade quem é que poderia ajudar o CTW a conseguir chegar a shows na vossa cidade. Já agora estou a falar nisto, dizer que neste evento, e acho que foi das coisas mais bonitas que já me disseram alguma vez num show de wrestling, um rapaz que é o chamado João Foto, e costuma ver aqui os vídeos do Espaço do Fontes, veio ter comigo, grande João, e disse-me, Fontes, eu não percebia nada do wrestling português, não é que perceba muito agora, mas não percebia nada, vi os teus vídeos e com isso vim do norte, repito, do norte, ver o show do CTW. O João veio com mais 2 amigos, vieram do norte ver o show do CTW. Eu acho que o próprio João não percebeu o quão belas foram as suas palavras, porque isso é incrível. Estes vídeos são feitos exatamente para isso, para se divulgar o wrestling português. E tu perceberes que consegues chegar realmente a alguém. Man, João, fizeste-me ganhar a tarde e, portanto, um enorme abraço para ti e obrigado pelas tuas palavras. Já agora também um grande abraço ao Wrestling Notícias, que também esteve neste show. Um grande abraço. O grande Wrestling Notícias, que é uma stable quase do wrestling português, anda por cá há anos e, portanto, o seu repórter que estava ontem na Academia Recreativa da Ajuda, um grande abraço também para ele. Ainda, no próximo show, anunciada a data do próximo show, vai ser o Morte Súbita, vai ser a edição 3 do Morte Súbita no próximo dia 12 de março. Portanto, todos à ajuda no próximo dia 12 de março. Vai ser, se este Incidente Internacional 3 foi o que foi, eu não quero imaginar o Morte Súbita 3, porque o CTW começou este ano de forma brilhante, meus amigos, e portanto, eu acho que isto, sinceramente, e quem lá esteve, acho que vai concordar comigo, isto vai ser sempre a subir e, portanto, não faltem no próximo dia 12. Vamos passar então ao terceiro combate do card. Cláudia Bradstone versus Maria de la Rosa.
um combate em que eu tinha realmente uma enorme expectativa. E eu diria que este foi um combate eminentemente equilibrado, totalmente equilibrado, mas onde, na minha opinião, ficou a faltar uma maior demarcação babyface-heel. Eu diria que este talvez tenha sido o combate, e é raro eu criticar algum combate da Cláudia, mas aqui tenho que criticar este ponto, porque para mim aconteceu mesmo. Ficou a fazer falta aqui uma maior dicotomia babyface-heel, porque o que aconteceu, o combate acabou por ser claramente o mais morno de todo o show, exatamente por isto. Não foi um mau combate, antes pelo contrário, foi um bom combate e foi até o único combate que teve um momento de This is Awesome, com o público a gritar This is Awesome. No entanto, acabou por ser o combate mais morno, e eu diria que não havendo essa demarcação babyface-heel, que eu sou capaz de compreender, mas que eu acho que tinha feito muita falta, eu acho que ainda assim então este combate teria que ter tido mais uns 4 minutos para ter tido um clímax maior, porque o que aconteceu foi que o combate, elas estiveram muito bem tecnicamente, portanto, aí nada a dizer. Em termos de história, aquela história tinha tempo para mais. Acho que ficou ali a faltar claramente um clímax da história, um clímax maior, mais imponente daquela história, e portanto o combate acabou, na minha opinião, por ser morno. Elas estiveram muito bem, adorei o pacing da De La Rosa, a leveza da De La Rosa, a rapidez da De La Rosa, mas ainda assim tenho que dizer que ela me decepcionou um bocadinho, e explico a razão. Acho que ela esteve sempre muito contida, não sei se interagiu pouco com o público, não sei se sentiu ali um pouco os nervos. Ela é muito novinha ainda, já tem muita experiência e, portanto, eu não quero acreditar muito que tenha sido nervosismo, porque ela já tem imensa experiência. Agora, ela é muito novinha e, portanto, se foi, acontece. A verdade é que eu achei muito pouco, teve muito pouca interação com o público e acabou por não dar alma ao combate. Foi sim rápida, com um pacing, teve talvez o melhor pacing de todo o show. A verdade é que, na minha opinião, ficou ali a faltar qualquer coisa. Ficou a faltar alma. Ficou a faltar alma à De La Rosa, e com isso acabou por ficar a faltar um bocadinho de alma ao combate. O combate, como eu dizia, no entanto, foi bom. Acho que ficou, volto a repetir, a faltar aquela arrancada final para levar o público à loucura. No entanto, a Cláudia não sabe lutar mal, a verdade é isto, a verdade é esta. Cláudia Bradson não sabe lutar mal, e com uma adversária como a De La Rosa, que eu diria que também não sabe lutar mal, o combate acabou por ser bom, ainda que a história que tivesse sido contada, na minha opinião, não tivesse sido nada de especial, e eu acho que quem lá esteve, possivelmente, concorda com o que eu estou a dizer. E o combate acabou por ser ali um back and forth também, bastante equilibrado, em que uma, basicamente, e esta eu diria que foi a história do combate, a tentativa de superiorização de uma à outra. E esta história muitas vezes funciona, é uma história, eu diria, basics, mas muitas vezes funciona. Um a tentar superiorizar ao outro, ou neste caso, uma a tentar superiorizar-se à outra. Acho que ficou realmente a faltar uma melhor definição da história. A Cláudia, que esteve primeiramente muito perto da vitória, com um crossface junto às cordas, de qual a De La Rosa se conseguiu salvar. É curioso também que o público também apoiou muito a De La Rosa, mas mesmo à portuguesa, portanto, ninguém lhe chamou De La Rosa, gritou tudo Maria, 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 mesmo à portuguesa, completamente, e portanto, mas também teve muito apoio do público, e não sei se isso é uma coisa boa, se não, porque lá está, ficou aqui a faltar essa definição. Não tínhamos uma babyface nem uma heel, eram duas lutadoras iguais, vá lá. Naturalmente que a Cláudia foi mais apoiada, como é lógico, estava em casa. Depois daquele crossface, a Cláudia teve ainda um segundo crossface, e nesse segundo crossface, portanto, a De La Rosa acabou também por não desistir, para desistir num terceiro, que eu diria que não foi um crossface, mas sim um cloverleaf invertido. Vou-lhe chamar cloverleaf invertido. Não sei bem se será o nome do move, da manobra, mas foi o que me pareceu aqui. Foi um cloverleaf, mas que não era totalmente um cloverleaf típico. E portanto eu vou-lhe falar, vou-lhe chamar um cloverleaf invertido ou transformado, como quiserem. E portanto, vitória de Cláudia Bradson, e mais importante ainda,
Claudia Bradstone é a nova candidata principal ao título de CTW. David Curl anunciou que se Cláudia vencesse, iria ser realmente a candidata principal. Cláudia vence, faz desistir Maria de la Rosa e é a nova candidata principal. Meus amigos, isto vai ser bom com Cláudia candidata ao título. E se nós queremos história no combate da Cláudia, no próximo, se for pelo título, podem ter a certeza absoluta que vamos ter história. E tudo o que coloca a Cláudia em feud, nós não vamos ter este problema de não termos uma história no combate. Vamos ter, e vamos ter bem. Ninguém duvida disso. Passávamos ao main event deste show. Red Eagle frente ao espanhol Ricky Barceló pelo título europeu do CTW. E aqui, mais uma vez, definição clara entre o babyface Red Eagle e Ricky Barceló, que começa, até a própria entrada do Ricky Barceló é a entrada do babyface, mas o Ricky Barceló fez aqui um trabalho extraordinário de entrar como quase babyface e ali a meio do combate Barceló já estava transformado num full-on heel e portanto Barceló é excelente no ringue. Surpreendeu-me, já sabia que ele era bom, não sabia que era tão bom tecnicamente. Ele no combate contra o Nelson não tinha, foi um combate mais curto, não tinha conseguido mostrar tudo isso. Contra a Red Eagle nós tivemos uma masterclass técnica e nós já sabemos que o Red iria sempre dar essa masterclass técnica. Agora, o que eu não sabia é que o Barceló iria conseguir acompanhar Red Eagle desta forma, mas a verdade é que conseguiu e, portanto, nós tivemos o que acabou por ser um excelente setup para um dos grandes momentos do show que viria mais à frente. A verdade é que o Barceló, como eu expliquei no início, foi utilizando cada vez mais heel tactics, acabou por esmagar o Red contra o canto, pôr-lhe o joelho na cabeça, nas cordas, e portanto foi despertando cada vez mais a ira no público, que começou por apoiá-lo e que quando chegámos ali, não sei, a meio do combate, já o odiava por completo. Pode-se dizer que o domínio maior deste combate acabou por ser até do Ricky Barceló, que trabalhou muitas vezes, principalmente o pescoço do Red Eagle. O Red acabou por mandar um Suicide Dive, que foi também um dos momentos do show, que fez a crowd gritar CTW, 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 pá, brutal. Depois também o Ricky aí, eu diria que já estava em badass mode. O Red acabou por tentar depois o primeiro Brainbuster, só que o Ricky Barceló acabaria por conectar o Slinger e a partir daí entrou, eu diria, numa fase de domínio absoluto. O Red conseguiu resistir, ainda tentou fazer a sua bridge. O Barceló, eu diria que escapou aí, mas a partir daí nós tivemos o comeback de Red Eagle, até Ricky Barceló utilizar um golpe baixo frente ao canto, aplicar um cutter do outro mundo, grande cutter do Barceló, mas com o Red a salvar-se na corda, e de seguida Barceló a tentar o Flying Elbow Drop, e é quando tenta conectar o Flying Elbow Drop, mas falha, que Red Eagle o tem pronto para o segundo Brainbuster, para a segunda tentativa de Brainbuster, mas que terminaria com toda a certeza o combate. Mas temos então aí a interferência de Hendrix a interferir e a atacar naturalmente Red Eagle. De seguida Abreu vem fazer o save, toca a campainha e David Curl, descontente com toda esta interferência e portanto com este comportamento habitual de Hendrix, a marcar um impromptu tag match, Abreu e Red Eagle frente a Hendrix e Ricky Barceló, e a partir daí foi, eu diria, o caos total. Primeiramente vieram lutar cá para fora, muita luta no público, principalmente entre Red Eagle e Hendrix, Barceló e Abreu um pouco mais dentro do ringue. Eu, como o pin só pode ser feito dentro do ringue, a minha atenção foi sempre muito mais virada para aquilo que era o ringue, mas a verdade, e isso é normalíssimo, eu diria que é instintivo, a grande maioria das pessoas o que fez foi olhar para fora do ringue. Bem, olhar primeiramente para onde estava o Red e o Hendrix, que são, eu diria,
as duas estrelas daquele combate, e depois porque estavam fora do ringue, e tu sabes que fora do ringue, junto do público, junto das cadeiras, tudo pode acontecer, e portanto eu diria que 90% das pessoas olharam, e que é normalíssimo, para o Red e para o Hendrix. E o que aconteceu aqui é que isto acabaria por fazer com que no final do combate existisse aqui um pequeno problema, que foi muita gente não viu o pin do Abreu porque estava a olhar para aquilo que era a luta entre Red e Hendrix, mas a verdade é que aqui não há muito que se possa fazer, porque se tu tens a luta no ringue e tens luta ao pé da porta lá ao fundo, vais ter sempre essa questão, e portanto aí as pessoas têm que escolher para onde é que querem olhar, não há outra forma, mas realmente é um attention divider, e tu não consegues estar com o olhar muitas vezes nos dois lados, e portanto naquilo que foi a ação no ringue nós tivemos Abreu a ser dominado pelos dois heels, depois Hendrix e Red Eagle a lutar ao pé da porta, e por último, volto a repetir, Abreu a fazer o pin em Henrique Barceló e a sair como o vencedor, a equipa de Abreu e Red Eagle a saírem como vencedores deste combate, mas com Abreu a fazer o pin e realmente a sair como a estrela deste combate. Eu estava a falar isto, falei esta questão que vos vou referir agora com o Marco Paz, que foi alguém que também foi ver este show, e ele estava-me a dizer que a música que devia ter tocado no final era a música do Abreu e não a do Red. Eu compreendo o que o Marco quer dizer, porque realmente colocaria ainda mais over o Abreu, mas também não nos podemos esquecer que aquele era o combate do Red, era o combate pelo título europeu. Portanto, eu sou capaz de compreender a decisão do CTW, mas acho que o Marco também tem muita razão no que está a dizer. Não teria ficado mal, ainda por cima, portanto, depois do pin, nós termos a música do Abreu, que foi quem fez o pin, e portanto as pessoas foram completamente felizes para casa. Este segmento colocou um sorriso na cara de todas as pessoas. Agora poderia ter tocado, eu não devido, a música do Abreu, porque se calhar em termos sensoriais, em termos de memória, nós levávamos também essa música, portanto colocaria ainda mais over o Abreu. Em conclusão, um ótimo show. Superou, eu já tinha algumas expectativas para este evento, superou as minhas expectativas, porque eu estava com algum receio, e quem viu a antevisão, quem viu o vídeo que eu fiz de antevisão, este show, percebe que eu basicamente acertei nos vencedores todos dos combates, mas não é porque tenha um grande poder de previsão, é porque ganhou quem tinha que ganhar, e eu estava com algum receio que isso pudesse tirar aqui um pouco de entertaining ao show. Não tirou nada. Este show foi entertaining as fuck, este show foi brutal, este show foi ótimo, e don't take my word for it, perguntem a quem lá esteve, toda a gente vos vai dizer o mesmo, porque não é possível ter outra opinião. Naturalmente se respeitam todas as opiniões, é claro que sim, mas acho muito difícil alguém ter outra opinião que não seja este show foi awesome, porque foi mesmo, este show foi awesome, grande regresso do wrestling português. Eu antes, e do CTW também naturalmente, eu antes de terminar quero agradecer ao Bruno Figueira pelos bilhetes que dispensou para serem oferecidos na página, no Hoje Falo Eu. Obrigado, Bruno. Esses 2 bilhetes foram aproveitados com os 2 vencedores que foram ao CTW Incidente Internacional 3, e que gostaram muito do show, porque também me disseram isso no final. Foi o João Frazão e o seu pai que aproveitaram esses 2 bilhetes, ganharam um concurso do Hoje Falo Eu e foram ver o CTW Incidente Internacional 3. E mais uma vez agradecer ao João Foto e aos seus amigos que vieram do Norte ver este show, e também mais uma vez ao Wrestling Notícias, porque o wrestling português é isto, é um grande show, é as pessoas encontrarem-se no show, é as pessoas falarem, darem um abraço, é isto que é o wrestling português. E portanto, a tarde de ontem foi um ótimo exemplo daquilo que pode ser o futuro do wrestling português. Casa cheia, um grande show, as pessoas a falarem e terem umas com as outras, a comentarem o show. Man, foi perfeito. Obrigado, CTW. Vemo-nos no próximo dia 12 de março para o CTW Morte Súbita 3. Apareçam, vão-se já preparando. Não falhem, nós voltamos para a semana. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana.